Meus irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que desde já estejam com suas Bíblias em mão, estejam num lugar reservado, lugar onde você consiga de fato se concentrar na palavra do Senhor, prestar atenção em tudo aquilo que falaremos nessa noite. Então, separe esse momento para Deus, tá bom? Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4. Nós lemos no início do nosso culto a segunda carta, e agora nós veremos a primeira carta de Pedro no capítulo 4. Primeira de Pedro, capítulo 4. Leremos, meus irmãos, hoje, do verso 7 ao verso 11, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Palavra do Senhor que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Meus irmãos, algumas pessoas, diante dos acontecimentos que têm acontecido no mundo, nesses últimos meses, tantas catástrofes ambientais, pandemias, doenças, pragas, guerras, um afastamento, um esfriamento no amor. Muitas pessoas, ao conversar comigo, perguntam: pastor, tudo isso é sinal do fim, né? Nós estamos no fim, parece que o fim se aproxima. E, meus irmãos, algo que é claro que a Escritura nos ensina é que o fim, de fato, se aproxima. Cada vez mais, quanto mais o tempo passa, nós temos a certeza que o fim da história se aproxima, né? E todos os sinais que Deus vai nos dando mostra de fato que a história ela caminha para o fim, que as promessas de Deus, que os alertas de Deus, eles têm se cumprido no tempo, tá? Então isso deve de fato nos causar um alerta. Despertem. Já é hora de despertar do sono. E, meus irmãos, às vezes nós podemos cair no mesmo questionamento lá que nós lemos lá na segunda carta de Pedro. Olha, já passou muito tempo. Já passou muito tempo e Cristo ainda não voltou. E isso, meus irmãos, pode nos causar um desânimo ou um descuido com relação à maneira que nós devemos viver. E hoje, olhando para esse texto e diante de tudo aquilo que nós temos vivido, meus irmãos, eu quero justamente considerar acerca dessas coisas com os irmãos. Como que nós devemos viver na certeza do fim? Como que você deve viver na certeza de que a história caminha para
um fim. Eu espero que você tenha essa certeza. E nós veremos isso hoje no nosso texto. Quando nós olhamos para essa carta aqui que Pedro escreve, Pedro era uma carta, provavelmente uma carta circular, porque Pedro ele vai escrever lá no capítulo 1, do verso 1, ele diz que ele escreve aos eleitos que eram forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, santificados no Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Então são para esses eleitos de Deus que foram dispersos, provavelmente aqui já por uma perseguição que os cristãos estavam sofrendo pelo fato de serem cristãos, tá? Eles já estavam sendo perseguidos, oprimidos, e aí então Pedro vai escrever essa carta para fortalecer a fé daqueles irmãos e mostrar como que eles deveriam agir diante do sofrimento, diante da aflição, diante da oposição, das dificuldades. Então Pedro ele vai trabalhar em cima dessa dinâmica do sofrimento. Como viver em tempos difíceis? Como aqueles cristãos poderiam viver em tempos difíceis? Então a primeira coisa que Pedro vai tratar nessa carta é a respeito da salvação, da grande salvação que eles receberam em Cristo Jesus, do privilégio que eles receberam de se tornarem povo de Deus. E como povo de Deus, eles deveriam entender que eles pertencem não a esse mundo. Ele volta a falar no capítulo 2, verso 11, que eles são peregrinos e forasteiros dessa terra. Ou seja, estavam apenas de passagem. Os eleitos, eu e você, todos que são eleitos do Senhor, todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, têm a compreensão de que esse mundo ele é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não é a nossa casa. Nós almejamos e ansiamos por uma pátria superior, um novo céu e uma nova terra. Nós lemos lá na segunda carta de Pedro, nós aguardamos novo céu e nova terra. Por isso nós confessamos que somos peregrinos e forasteiros aqui. E como peregrinos e forasteiros, nós devemos viver nessa terra de forma digna, mas aguardando um novo céu e uma nova terra. E aí Pedro fala de vários aspectos que nós devemos viver com relação aos governos, né, às autoridades, com relação aos servos, aos senhores, esposa, marido, entre os irmãos. E aí Pedro vai entrar no capítulo 3, no verso 3 em diante, ele vai falar de forma mais específica agora do sofrimento. E basicamente o que Pedro vai dizer é o seguinte: não deem motivo. Não deem motivo para que eles falem mal de vocês. Deem um bom testemunho, um bom procedimento. Não deem motivo para que as pessoas falem mal de vocês. Vocês devem agir assim, de modo exemplar. E aí ele entra no capítulo 4, ele vai falar, e as pessoas vão concorrer, vão estranhar que vocês não andam, não concorrem com eles no mesmo excesso de devassidão, ou seja, que vocês são diferentes, que vocês caminham de forma diferente. Então Pedro ele vem falar, olha, como que vocês vão agir no relacionamento cristão com o não cristão. Pedro fala do verso 1 ao verso de número 6, do capítulo 4. Como que funciona esse relacionamento do cristão com o não cristão? Certo? De modo diferente. Você se relaciona, tudo bem, mas você não, como ele diz no verso 3, verso 4. Por isso, difamando-vos, estranhe que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Ou seja, agimos de forma diferente. E agora do verso 7 diante do nosso texto, Pedro vai falar como que nós devemos agir entre irmãos. A relação agora de cristão com cristão. Como que nós devemos agir? Meus irmãos, é isso que nós veremos no nosso texto. Tá? Como que nós devemos agir nessa dinâmica desses relacionamentos? A primeira coisa que eu quero pontuar no nosso texto, meus irmãos, é a certeza que nós devemos ter de que o fim se aproxima. Essa é a primeira coisa que o nosso texto nos aponta.
Olha o verso de número 7, primeira parte do verso, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. O que é o fim aqui? Qual que é a ideia de fim? Aqui é a ideia de propósito. O propósito de todas as coisas. A finalidade de todas as coisas. O alvo de todas as coisas está próximo. Pedro quer mostrar, meus irmãos, que Deus trabalha na história. E Deus trabalha na história com vista no fim, no dia, no grande dia final, no dia do juízo de Deus. Deus trabalha na história, conduzindo a história para esse fim, para esse propósito. Desde a criação, Deus trabalha na criação visando a consumação, o fim de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, a Bíblia nos fala em diversos momentos que nós estamos nos últimos dias, que nós já estamos nos últimos dias. O que a Bíblia quer dizer que nós estamos nos últimos dias? Que nós estamos no último período da história. Nós estamos no último período da história. A única coisa, meus irmãos, que nós aguardamos agora é a volta de Cristo, é a consumação, é o dia final. E esse dia se aproxima. Para vocês que conhecem o tempo, já é hora de se despertar do sono. Saber que esse dia está cada vez mais próximo. Esse dia ainda não chegou, como Pedro diz na sua segunda carta, porque Deus é longânimo. Mas não se esqueça, esse dia virá como um ladrão. O dia do Senhor, o dia do juízo, virá como um ladrão. E Deus tem preparado, entesourado, trabalhado na história, no tempo, no mundo, preparando tudo para esse dia, separando os seus eleitos, preservando o seu povo, a sua igreja, mas com vistas no dia final. Esse dia se aproxima, nós precisamos viver nessa certeza, meus irmãos. A sensação de viver às portas do desfecho da história e de um novo começo, que é radicalmente distinto àquilo que nós conhecemos, é muito importante, meus irmãos, para a compreensão do cristianismo primitivo daquela época. Aí a gente começa a entender por que a igreja apostólica tinha tamanha vitalidade, tamanha disposição daqueles cristãos, aonde eles se desfaziam de tudo, enfrentavam todo tipo de obstáculo. Por quê? Porque eles compreendiam essa dinâmica do tempo, que o tempo caminha para o fim, que nós já estamos nos últimos dias. Meus irmãos, esse tipo de perspectiva muda a nossa forma de viver. Por que aqueles cristãos iam cantando, louvando a Deus, quando eles iam ser mortos para a fogueira, para ser entregue às feras no Coliseu? Eles iam cantando. Por quê? Como? Sabe por quê? Porque eles tinham a certeza que nós estávamos nos últimos dias. E a certeza de que eles estavam nos últimos dias faziam com que eles enfrentassem tudo e todos por amor de Cristo, meus irmãos. Por isso Pedro diz: vivam em santo procedimento e piedade, aguardando, apressando a vinda de Cristo. Os nossos irmãos da igreja apostólica, da igreja primitiva, eles discerniam o tempo, eles conheciam o tempo. Eles sabiam, meus irmãos, que o fim de todas as coisas estava próximo. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos viver acomodados, assentados nesse mundo, porque esse mundo será destruído e nós seremos removidos dele. Comentando esse texto, Calvino diz assim: não surpreende, pois, que as preocupações com este mundo nos esmaguem e nos entorpeçam, se a visão das coisas presentes
se a visão das coisas presentes ofusque nossos olhos, pois quase todos nós prometemos a nós mesmos a eternidade nesse mundo. Pelo menos, o fim nunca penetra na nossa mente. Mas, se a trombeta de Cristo soasse em nossos ouvidos, nós despertaríamos poderosamente e não permitiríamos ficar apáticos. Olha a descrição de Calvino, meus irmãos. Nós ofuscamos demais os nossos olhos com esse mundo. Nós prometemos para nós mesmos a eternidade aqui. O fim não penetra na nossa mente. Parece que a gente não tem essa certeza de que o fim de todas as coisas está próximo. Ah, mas se nós ouvíssemos a trombeta de Cristo, se ela entrasse, se esse som da trombeta de Cristo entrasse em nossos ouvidos, nós despertaríamos de forma poderosa. E nós não permitiríamos, meus irmãos, que nós ficássemos apáticos. O problema é isso, que nós escutamos muito o som desse mundo, o encanto desse mundo, e ouvimos pouco os alertas de Deus para esse mundo e em relação à eternidade. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta. Lá em Mateus capítulo 25, verso 13, ele diz assim: vigiai, pois não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Nós precisamos, meus irmãos, viver na certeza que o fim está próximo. E nessa certeza, esteja vigilante, porque nós não sabemos o dia. Nós sabemos que esse dia se aproxima, mas eu e você, nós não sabemos quando será esse dia. Então esteja com o ouvido bem atento à trombeta de Cristo. Não se perca, não fique deslumbrado, entorpecido com as coisas desse mundo, porque logo o Senhor volta. E como nós estaremos? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de considerar nessa noite. O fim de todas as coisas se aproxima. Isso é certo, meus irmãos. A segunda coisa que o nosso texto destaca, que eu gostaria de pontuar aqui para nós, é como nós podemos viver diante dessa certeza. Diante da certeza de que o fim se aproxima. Como que eu e que você precisa viver diante disso, dessa certeza? Do verso de número 7 em diante, ele diz: sede, portanto, aí a continuação da nossa leitura, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Aqui, meus irmãos, está a maior parte da nossa argumentação e do nosso texto, do nosso sermão. Como viver diante da certeza do fim? Como que nós podemos viver diante da certeza do fim? A primeira coisa que Pedro nos alerta é em oração. Vivam em oração. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, criteriosos, a bem das vossas orações. Dois verbos que ele usa aqui, meus irmãos: ser sóbrio, sede criteriosos. Aqui é a ideia de uma mente sensata, uma mente segura. Isso é ser criterioso, tá? É ter uma mente sensata, uma mente segura. E quando ele fala a ideia de sobriedade, também traz essa ideia também de ter uma mente equilibrada, uma mente equilibrada, a sobriedade. A ideia, meus irmãos, é que há uma necessidade de moderação, uma necessidade de sobriedade, de discernimento.
Paulo fala algo parecido com essa ideia, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, meus irmãos, aqui tem a ideia também de discernir o tempo, de aproveitar o tempo, de compreender o tempo. E Pedro está dizendo, é assim que vocês devem ser, sóbrios, criteriosos, a bem das vossas orações. Ou seja, nós não podemos deixar, meus irmãos, que alguma coisa venha perturbar a nossa capacidade de ver e de pensar o mundo de forma clara, de forma fiel. Ou seja, isso coloca a relação, isso se coloca em relação a essa perspectiva do mundo futuro, iminente. Por isso essa sobriedade, por isso, meus irmãos, esse critério, né? Percebam de que nós facilmente podemos nos desviar dessa certeza de que o fim de todas as coisas se aproxima. Então, para dentro desse nosso pequeno mundo, que às vezes a gente centraliza ele em nós, esse mundo parece que gira ao nosso redor, a gente se perde, a gente esquece, a gente não é sóbrio, a gente não é vigilante, a gente não é criterioso. Nós não temos uma mente que discerne o tempo em que nós vivemos. Então percebam, meus irmãos, que a ideia não é simplesmente que nós devemos orar. Nós devemos orar, tá? A ideia não é essa. Mas a ideia aqui é para que as nossas orações sejam mais eficazes. Que a gente ore de forma mais objetiva. Que as nossas orações elas sejam mais precisas. Quando a gente entende o contexto, a história, tudo aquilo que está à nossa volta e o caminho que o mundo está trilhando, nós teremos orações, como ele diz aqui, a bem das vossas orações. Orações mais eficazes. Meus irmãos, às vezes percebam, avalie a sua oração. Às vezes as nossas orações elas estão cheias de coisas mundanas, cheias desse mundo e poucas coisas da eternidade. Muitas coisas do tempo presente e pouca perspectiva do futuro. Pedro diz, vocês vão viver em oração, mas com uma oração eficaz, criteriosa, uma oração sóbria, porque você deve conhecer o tempo. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Vamos viver em oração, mas orando de uma forma que as nossas orações sejam mais eficazes. Como que nós podemos fazer isso? Sendo criteriosos e sóbrios, tendo discernimento das coisas. Segundo lugar, ele diz no verso 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como que nós devemos viver? Em amor. Em amor intenso. Olha essa palavra que ele usa, né? Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Meus irmãos, Pedro já falou desse amor lá no verso de número 22 do capítulo 1, quando ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Lá ele diz que nós devemos amar uns aos outros ardentemente. Aqui ele diz que nós devemos ter amor intenso uns para com os outros. É esse tipo de amor que nós devemos ter, meus irmãos. Quando Pedro cita essa passagem aqui, porque o amor cobre multidão de pecados, porque é um contraste àqueles que não vivem com amor. É uma citação lá de Provérbios, capítulo 10, verso de número 12, aonde diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre as
transgressões, cobre todas as transgressões. Há um paralelo aqui entre o ódio e o amor. E meus irmãos, nos momentos de dificuldade, nós tendemos cada vez mais a nos separar. Mas Pedro diz, tem um amor intenso, um amor fervoroso, um amor verdadeiro, um amor ardente, porque é esse amor que vai nos aproximar, que vai nos unir. É esse amor que vai permitir que perdoemos uns aos outros, que cobre multidão de pecados. Enquanto o ódio destrói, como ele diz, né? O ódio, verei aqui, ele diz que o ódio ele excita contendas, o amor cobre as transgressões, cobre essa multidão de pecados. A ideia, meus irmãos, é que esse amor, nesse amor, nós que somos pecadores, somos perdoados. E perdoados, nós também perdoamos. É exatamente isso. Meus irmãos, viver em comunhão em tempos de dificuldade é perdoar e ser perdoado. É viver em comunhão, é perdoar e ser perdoado. Por isso nós precisamos viver em amor. Nesses tempos difíceis que o povo vivia aqui, Pedro diz, vivam em amor. Não é à toa que a Escritura diz que o amor é o vínculo da perfeição. Que Deus é amor. E só podemos amar em Deus, porque Deus nos amou, meus irmãos. Amai-vos de forma intensa, amai-vos intensamente uns aos outros, porque esse amor cobre os pecados. Esse amor é um amor benigno, é um amor paciente, é um amor perdoador, é um amor que perdoa pecados. Essa é a segunda coisa que nós devemos destacar no nosso texto: viver em amor intenso, amor, um amor sincero, um amor fervoroso, porque esse amor é assim que nós devemos viver, perdoando e sendo perdoados, principalmente nos momentos de dificuldade. E somente o amor de Deus em nós nos habilita a viver de tal forma, meus irmãos. Outra questão, ser hospitaleiro. Verso número 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros. Meus irmãos, nós, por causa da pandemia, nós não temos recebido muitas visitas, né? Eu acho que os irmãos não têm visitado muito e também não têm recebido muitas visitas. Mas vamos pensar que na época a hospitalidade era algo extremamente importante, meus irmãos. A necessidade de hospitalidade na época, ela era importantíssima para a disseminação do evangelho, porque os missionários dependiam dessa hospitalidade. Aqueles que pregavam o evangelho dependiam dessa hospitalidade. E se lembrando ainda mais, meus irmãos, que muitas igrejas funcionavam em casas. A igreja começou em casas. Então era necessário que as pessoas tivessem suas portas sempre abertas para receber os irmãos em Cristo. Por isso ele diz, sede mutuamente hospitaleiros. Né? Eu acho interessante uma citação lá, né? Lá de Hebreus capítulo 13, verso 12, ele diz assim, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, verso 2, desculpa, estou lendo o verso 3, ele diz assim, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber acolheram anjos. Não negligencie a hospitalidade, sejam mutuamente hospitaleiros. Então, por exemplo, quando passar toda essa dificuldade, receba irmãos na sua casa, seja hospitaleiro, convide irmãos para a sua casa, irmãos que poderão te levar uma boa mensagem de Deus, irmãos em Cristo. Abra suas portas para receber o povo do Senhor, a palavra de Deus, e também visite outras pessoas, sejam hospitaleiros, sem murmuração. É interessante
Pedro, ele conhece o nosso... Pedro sabe aqui como que é o ser humano. A pessoa diz assim, olha, eu vou te visitar. E aí você já pensa, não, pode vir, vai ser um prazer você vir aqui me visitar. É o que você diz, mas ali no teu coração está, meu Deus do céu. Ai, vai passar quantos dias aqui, vai me dar trabalho, vai tirar a nossa liberdade aqui, e vai vir com mais gente, e vai me dar gasto, e eu vou ter que cozinhar, né? Vou ter que dar atenção. Pedro está dizendo, não, faça sem murmuração, faça de coração, seja hospitaleiro de coração. E até naquela época, meus irmãos, tinham pessoas que se aproveitavam disso. Não é a pessoa que vai assim, olha, eu vou te visitar, vou com os meus, vou com a minha esposa, vou com a minha filha, vou com a minha mãe, vou com o meu irmão, vou com a minha sogra, vou com o meu sogro. Tá todo mundo indo aí, a família toda, chegando aí para sua casa. Pessoas se aproveitavam. É interessante que é um documento lá do segundo século da igreja cristã, conhecido como Didaquê, que até mesmo com relação a esses alertas, havia esses alertas com relação a esses aproveitadores da hospitalidade, da boa vontade dos irmãos, né? É dito que aquele que visitava, normalmente um pregador, ele diz, ele não deve ficar mais do que um dia, ou se necessário, mais outro. Se ele ficar 3 dias, é falso profeta, porque está aproveitando. Tinha pessoas que aproveitavam dessa boa vontade. Mas percebam, meus irmãos, como que eles deveriam viver em comunidade, principalmente nos momentos de dificuldade, sendo mutuamente hospitaleiros, abrindo as portas da sua casa para o Evangelho e para pessoas que levavam o Evangelho. Então eu espero que, passando esse momento de pandemia, de dificuldade, restrições, abra sua casa, hospede pessoas, receba mensageiros de Deus aí na sua casa. E visite também, leve mensagem do Senhor para pessoas que você gosta, tá? Vamos continuar aqui, meus irmãos, o nosso texto. Como nós devemos viver, em quarto lugar. Então, primeiro em oração, segundo em amor, terceiro sendo hospitaleiros e quarto em serviço. Ele diz assim, verso 10: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em serviço. Como nós devemos viver em serviço? Qual é o exemplo máximo de serviço? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo nos ensina, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O nosso Senhor Jesus Cristo mostra que Ele veio servir. Aí a ideia, como que Jesus Cristo se mostra em serviço? Se abstendo de si mesmo, saindo de si mesmo, parando de olhar para si mesmo, para os seus problemas e se dedicando aos outros. É isso que Cristo fez. Paulo fala isso de forma muito clara lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Leiam em casa. Uma passagem riquíssima do que Cristo fez por nós. Cristo veio como servo, não em benefício dele, mas em nosso benefício. E percebam que é assim que nós devemos ser. Sirva uns aos outros, servir uns aos outros. Parar de pensar um pouco em nós, nos nossos problemas. Tirar um pouco os olhos do nosso próprio umbigo e levantar os olhos e olhar para os irmãos. E ter uma vida de serviço, de ajuda, de apoio. De acordo com aquilo que Deus nos deu. Ele diz, cada um conforme o dom que recebeu. Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades. Eu e você temos habilidades que Deus nos deu. A pergunta é, como que eu posso servir, ajudar o meu irmão com aquilo que Deus me deu? Percebam, meus irmãos, que a ideia aqui é que o dom que Deus nos deu é para serviço, não é para autopromoção, não é para autocrescimento, para vanglória,
mas é para serviço, foi para isso que Deus nos deu, para usarmos em benefício do outro, servir uns aos outros conforme o dom que Deus deu. E ele diz, como bons dispenseiros. Essa palavra dispenseiros nos lembra aquilo que pouco tem nas casas hoje, né? Dispensa. As casas hoje são menores, mas antigamente as casas tinham dispensa onde se guardava ali os alimentos. O dispenseiro era aquele que era responsável por alimentar a casa, era como se fosse um mordomo da casa. Então tem ali o mordomo, ele tem ali ele chega na dispensa, tem aqueles alimentos, os mantimentos da dispensa, e ele vai alimentar a casa com aquilo que tem na dispensa. Então, como nós somos bons despenseiros dessa multiforme graça de Deus, essa multiforme, né, essa multifacetada, essa com várias formas, com várias caras, com aspectos diferentes, a graça de Deus se manifesta dessa forma, distribuindo vários dons para o corpo de Cristo. Então, de acordo com cada necessidade, com cada característica, a necessidade de cada momento, Deus nos dá dons. Ele distribui essa multifacetada graça de Deus. É uma dispensa, meus irmãos, que tem lá tudo o que a gente precisa para a sobrevivência da nossa igreja, do povo do Senhor. O Senhor forneceu isso. E Ele diz, olha, está aí a dispensa. Vocês são os dispenseiros. Utilize isso para a manutenção do corpo de Cristo, para o fortalecimento do corpo de Cristo, para o alimento do corpo de Cristo, em serviço uns dos outros, porque a graça de Deus se mostra dessa forma, de acordo com a característica de cada local, de cada momento, de cada igreja. Meus irmãos, eu costumo dizer que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos, não nos falta nada. Essa dispensa está cheia. É que às vezes a gente negligencia essa dispensa, e aí passa a morrer de fome, longe daquilo que Deus nos deu. Mas aquilo que a igreja, que você e que a igreja precisa, está ao nosso alcance, porque Cristo já conquistou isso por nós. A dispensa está cheia, e nós, como bons dispenseiros, devemos servir a igreja do Senhor. Lembremos, meus irmãos, lá da parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo de número 25, aonde Cristo distribui os talentos ali, aquele Senhor distribuiu os talentos que eu e que você tem. Só que eles não foram dados, meus irmãos, para visando exclusivamente os nossos benefícios próprios, mas um bom administrador, ele vai utilizar isso em benefício dos outros. Leia também, em outra oportunidade, a parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, verso 14 em diante. Deus deu talentos. O que a gente faz com esses talentos? Com os dons, com as habilidades que Deus nos deu. Usamos em benefício próprio ou também usamos em benefício dos outros? E ele resume os dons de duas formas, dons de fala e dons de serviço, no verso 11, a primeira parte. Serviço em palavra e serviço em ação. Se alguém fala, vai falar de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Se alguém serve, vai fazer na força do Senhor, não na sua própria força. Wayne Grudem, comentando esse texto, ele diz assim, que o serviço realizado por meio da energia humana e para o bem da nossa posição aos olhos de terceiros, logo pode se tornar uma atividade cansativa e aumentar o nosso orgulho, em vez de fortalecer a nossa fé. Então percebam que tem um efeito contrário. Se a gente usa o serviço, se a gente faz através da nossa força, da força humana, buscando ser visto pelos outros, essa atividade ela vai se tornar cada vez mais cansativa, vai aumentar o nosso orgulho e vai enfraquecer a nossa fé. Quem serve, serve na força do Senhor. Temos vários dons aí, meus irmãos. Vários dons. Esses dons se desdobram. Na fala, nós temos aqueles que são bons para ensino, para pregação, para trabalhar com criança, para ensinar criança. Os irmãos aqui da igreja sabem que eu falo, né? Eu tenho dificuldade em ensinar criança, é uma dificuldade que eu tenho.
Mas eu sei que tem irmãos aqui que têm facilidade. E louvado seja Deus por isso, porque essa despensa está cheia. E a igreja pode ser servida dessa forma. Alguns são bons em aconselhar. Alguns são bons em mostrar misericórdia, né, no serviço. Alguns são excelentes. Aqui eu tenho alguns irmãos excelentes aqui em tecnologia, que podem servir e servem à igreja através dessas habilidades, com música, em serviço até mesmo braçal. Tenho irmãos aqui, né? Então a gente vê pregação, ensino, escrita. Meus irmãos, esses dons aqui que ele cita, a fala e o serviço, eles se desdobram em vários outros dons. E eu tenho certeza que você pode se encaixar em um deles. Sirva, faça na força do Senhor. Use aquilo que Deus te deu para o benefício do corpo de Cristo. Em último lugar, já partindo para o nosso encerramento, meus irmãos, qual é a finalidade de vivermos dessa forma? Nós vivemos na certeza que o fim se aproxima. Na certeza de que o fim se aproxima, nós vivemos em oração, em amor, sendo hospitaleiros e servindo uns aos outros. Qual o propósito disso tudo? Qual a finalidade de assim nós vivermos? Diz a continuação do nosso texto: para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o serviço é para a glória de Deus. Nós vivemos e morremos para o Senhor, para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. Não é à toa, Paulo ele fala em Colossenses capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graça, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça ao Senhor. Depois ele vai dizer assim, né? Verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração para o Senhor, e não para homens. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Quando nós servimos alguém, nós servimos para que Deus seja glorificado. Percebam, meus irmãos, que apesar de todo esse amor, de todo esse serviço estar voltado para ajudar os outros crentes, e até mesmo os não crentes, e edificar a igreja, o propósito último é a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado, para que em tudo Deus seja glorificado. É isso que ele diz, todas as coisas. Deus seja louvado, meus irmãos. A nossa vida tem que ter esse propósito, essa razão. Para que eu vivo? Qual é a finalidade da minha existência? É a glória de Deus. Deus deve ser glorificado através da minha e da sua vida. É assim que você vê? Se não é assim que você vê, eu te convido a viver dessa forma. Viva para a glória de Deus. Sirva, ame para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, eu gostaria de concluir na citação de N. Miller, comentando esse texto, que ele resume de forma muito clara. Eu gostaria de resumir tudo que nós tratamos aqui com essa citação, né? N. Miller vai dizer que as dificuldades comuns os tornariam mais unidos. As dificuldades que eles passavam, que aquele povo passava, deveriam unir a igreja. Aquele povo que estava disperso, peregrinos, forasteiros, dispersos no Ponto, Bitina, Galácia, Capadócia, essas dificuldades deveriam unir os irmãos. Meus irmãos, as nossas dificuldades devem nos unir. E ele diz, as dificuldades comuns os tornariam mais unidos. É em meio a tal tensão, e também porque o julgamento final está próximo, que se fazem muito necessárias a sobriedade e o discernimento, a oração e um profundo amor entre eles, numa vida de serviço que afinal resulte na glorificação de Deus. Essas palavras devem ser as mesmas palavras para nós. Nos momentos de dificuldade, meus irmãos, que sejamos cada vez mais unidos, ainda mais porque o julgamento final se aproxima, vivendo de modo sóbrio e com discernimento, em oração
e profundo amor uns para com os outros, numa vida de serviço, e que tudo isso resulte na glorificação de Deus. A pergunta que eu te faço hoje, meu irmão e minha irmã, é: você como cristão, você vive em conformidade com a certeza da volta de Cristo, com a eminente volta de Cristo? Ou você se encontra adormecido, como Paulo diz, já é hora de vos despertardes do sono? Como que você vive? Você vive em conformidade com a certeza do retorno de Cristo? Outra pergunta que eu te faço: como que isso muda a tua vida? Saber que Cristo está prestes a voltar, como que isso muda a tua vida? E outra pergunta que eu faço é: tudo que você tem, tudo que você é, todas as suas habilidades, o que você faz apenas em benefício próprio? Ou você visa, em primeiro lugar, a glória de Deus e o benefício dos seus irmãos em Cristo? Eu te convido hoje a parar de olhar um pouco para si mesmo e a viver mais para a glória de Deus e auxílio aos seus irmãos em Cristo. Que você seja um instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas, e que você também seja abençoado e abençoada por outras pessoas. Meus irmãos, o dia se aproxima, o fim se aproxima. Que vivamos de modo digno, como Pedro diz, que vivamos em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus. Porque nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que assim seja na minha e na sua vida. Amém? Amém, meus irmãos, que até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, que vivamos em fé, em amor, em oração, trabalhando, servindo uns aos outros. Que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar agora com uma oração. Eu peço que os irmãos permaneçam após eu encerrar com uma oração, porque eu darei alguns recados para os irmãos. Então, permaneça conosco, por favor. Vamos encerrar? Querido Deus, nosso amado e soberano Pai, eu quero, Senhor Deus, profundamente te agradecer por esse culto que o Senhor permitiu que cada um de nós prestasse ao Senhor. Nós te louvamos por essa graça e por esse privilégio. E o nosso desejo é que tudo o que fizemos aqui tenha sido agradável aos teus olhos, e que a tua igreja tenha sido abençoada nessa noite, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver na certeza do fim, que o fim se aproxima, que o fim de todas as coisas está próximo. E que nessa certeza, Senhor Deus, vivamos em oração, em amor, em hospitalidade, em serviço, servindo, Senhor Deus, uns aos outros com aquilo que o Senhor tem nos dado. E que tudo isso seja feito para a glória do Teu nome, Pai. Abençoe as nossas vidas e nos ajude a cumprir a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que nos acompanhou hoje, cada família, cada lar representado. Proteja, livra, Senhor Deus, de todo mal, e nos abençoe em nome de Cristo Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus que hoje nos acompanha, hoje e para todo sempre. Amém.